9h59, Soninha. Já acabou? Acabou, hoje passou rápido. Passou muito rápido. Então, amanhã voltamos com vocês, queridos ouvintes da Rádio Bandeirantes, e com muitas notícias, né, Thaís? É isso aí. Todos os dias a gente tem que agradecer aos nossos ouvintes pela audiência, pela companhia, pela fidelidade de tantos anos aqui à Rádio Bandeirantes e também pelas mensagens que chegam durante todo o programa, pelo WhatsApp, pelo chat, por todos os nossos meios digitais. Claro que você continua conosco a partir de agora. Rede Bandeirantes de Rádio. 1170 kHz. Bandeirantes AM. Rádio Bandeirantes. Porque sempre tivemos os microfones abertos para o debate, abertos para a opinião plural, abertos para a sua participação. É que podemos dizer que estamos fechados com você e com a verdade. É mais do que um compromisso. Porque sobre os fatos pode-se interpretar, fazer conjecturas das motivações, pode-se elaborar, projetar suas consequências. Mas os fatos são os fatos. E é aí que você vai nos encontrar sempre firmes. Não abrimos mão da verdade dos fatos. E sempre com foco em você, na defesa dos seus direitos. Mais do que nunca, Rádio Bandeirantes. Fechada com você, fechada com a verdade. Você está ouvindo a Rádio Bandeirantes de Campinas, ZYK 569, transmitindo em 1170 kHz. Bandeirantes Campinas. Na minha opinião, a reforma do Congresso se preocupa muito. Agora na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder. E nós estamos aqui de volta nessa quinta-feira, 7 de outubro. E com promessa de chuva, grande notícia por aí. Muito bom dia para todos vocês que nos ouvem aqui na Rádio Bandeirantes de Campinas. Vocês acompanham a partir de agora Bastidores do Poder, que é uma produção do Departamento de Jornalismo da Band Mais, com produção e apresentação da Rose Guglielminetti e minha, Zezé de Lima. A mesa de som, Leandro Renato, a central técnica, Gil Kleber. Não, gente, o Lucas Pessoa também, pelo amor de Deus, não posso esquecer desse menino. A gente está ao vivo, ó, além daqui no dial da sua RB, no bandmulti.com.br, o portal da Band Mais, nos aplicativos Band Rádios, no YouTube, no endereço youtube.com/Rádio Bandeirantes de Campinas e no Facebook em 2 endereços, no facebook.com/Rádio Bandeirantes CPS e facebook.com/bandmais. E participem conosco, porque Rose Guglielminetti, ela é a encarregada de garantir a leitura de todas as participações que nos chegam, tá bem? E mande então sua mensagem para 19 97102 1493. 19 97102 1493. Rose, muito bom dia, baby. Bom dia, deixa eu só dar uma ajeitada aqui no meu negócio, que tá meio estranho tudo aqui. Peraí. Ah, meu Deus. É rádio, pessoal. Bom dia, gente. É rádio e tem vídeo também, né? Então eu tenho que me ajeitar aqui direito, Zezé. Não dá para chegar de qualquer jeito, não, né? Eu também faço uma catada aqui toda vez antes de entrar no ar. Bom, Rose, ontem passaram, né, as novas regras para habitação de interesse social. Vamos ver, a sorte está lançada. Acredito que o prefeito vá sancionar. Então agora a gente aguarda para ver o impacto que isso vai ter. Mas tem muita gente rindo à toa com essas novas normas aí. Bom, vamos ver. Depois, assim, é aquilo. A gente tem uma previsão de que urbanisticamente não vai ser bom para Campinas. Gente, Zezé, eu vou ter que sair um pouquinho, porque eu preciso tirar. Você tá vendo o burrinho do Palmeiras lá no fundo da sala? Tô vendo o burrinho da Luísa. Oh, meu Deus. Será que fica muito chato deixar ali? Depois eu Não, tira a câmera aí, ó. Apaga a câmera. Vai lá, tira o burrinho do Palmeiras, porque ninguém vai entender que esse burrinho é da Luísa. Luísa é uma palmeirense, a filha da Rose. Deve estar numa tristeza imensa hoje por causa da derrota do Porco
pro América, tá né? É, E tá aqui brava. em casa tem um palmeirense também, e graças a Deus que esse palmeirense já se picou logo cedo para São Paulo, então não vou ter que aguentar ninguém com bico hoje, porque quando perde... Olha o Lucas falando que ali tem um também, um outro palmeirense. Deus! Lucas é palmeirense também? Que coisa! Gente, tá dominando a terra esse bicho. Se bem que de vez em quando eu torço Palmeiras porque eu arrasto uma asa pelo meu filho. Ô Rosmaria, em relação àquela história das comunidades terapêuticas, também virou aquele negócio, menina, você viu? Eu conversei com o Nelson, ele falou que realmente ele tem denúncias em relação a pessoas que foram financiadas e que não teriam sido... seria uma fraude. Por isso que ele pediu. E ele vai estar conosco aqui, deixa eu ver que dia, segunda-feira, para poder falar exatamente quais são as fraudes, o que ele viu, o que ele encontrou. Então, ele mesmo vai responder para a gente. Porque lembra que você falou assim, olha, Rose, só pode ter alguma coisa errada, né? Lembra que você falou isso? Sim, eu suspeitei de alguma coisa, né? Em função aí desse projeto que saiu do nada, tirou da cartola. O homem foi coordenador do Recomeço aqui em Campinas. Tá, mas segunda-feira ele conta tudo pra gente. Então tem vai ter. alguma coisa de podre no reino da Dinamarca, é isso? Tem. Aí vamos esperar e vamos ver, né, o que ele tem para ele poder pedir essa fiscalização toda e tal, mas foi aprovar. Uma outra coisa ontem, não sei se você viu no blog, o Jonas almoçou com o Haddad e o Luiz Marinho na segunda-feira em Hortolândia. E segundo o Jonas, ele foi convidado para ser candidato a vice na chapa do Haddad. Sei, aí ele tá indo para que partido para escolar? Então, calma. O que ele está tentando negociar, né? Qual seria o futuro dos sonhos do Jonas, né? Era o Márcio França ser vice na chapa do Lula, aí ele não precisaria sair do PSB. Ele ficaria no próprio PSB e o partido comporia tanto no estado de São Paulo quanto na chapa nacional. Mas isso é o que ele pretende, não é o que o Márcio França ou qualquer outro político cristão, porque o Márcio está muito próximo do Alckmin, né? E o PT também gostaria que o Alckmin não saísse candidato a governador, mas sim ao Senado. O PT lançaria um candidato fraco para o Senado, para não fazer sombra para o Alckmin, e aí esse grupo, então PSB, o próprio PSD, e quem mais? São esses dois. Mas esses grupos de centro-esquerda se uniriam contra o Dória. Todo mundo contra o Dória, aqui em Campinas, aqui no estado de São Paulo. Mas, Zezé, por outro lado, alguns políticos que eu ouvi, né, depois que eu soltei a matéria, eles falaram assim, o Jonas está valorizando o passo dele. Só que seu microfone está desligado. O Jonas está valorizando o passe dele, porque eu não acho que isso vai virar. O Márcio não vai abrir mão de ser candidato ao governo aqui no estado de São Paulo. Então, assim, e o Márcio, mas o Jonas se distanciaram, você se lembra? Porque há 2 anos houve uma aproximação do Jonas com o Dória, inclusive o sobrinho do Jonas que morreu saiu do PSB, né? Foi expulso, inclusive, porque ele não perdeu o mandato, e ele entrou no PSDB, o Luizinho, né, que chamava, ele se filiou ao PSDB só para assumir um cargo na Câmara, para poder votar no candidato do Dória, na liderança do partido, quando o Dória e o senador lá, o deputado, como ele chama, meu Deus, o Neves lá? O Aécio. O Aécio Neves quando começou a briga dos dois, o Aécio tinha um candidato na liderança do PSDB na Câmara e o Dória tinha outro. Aí deu uma briga imensa e o Jonas, então, fez essa negociação com o Dória. Enfim, Zezé, tá colocado, eu acho que vai ter muita conversa, né? Muito almoço, muito jantar, mas eu não sei, assim, tá pelo menos o que a gente tem aqui de Campinas são 2 políticos querendo ser candidato a vice. O Jonas e o Gustavo Reis.
né? Que quer ser o candidato a vice na chapa do Rodrigo Garcia, que é o cara do Dória. Ô, Rose, como é que eu vejo? Tá. Eu vou começar pelo quadro presidencial, da disputa presidencial. Que vantagem Maria leva em colocar o Márcio França como parceiro lá do Lula? Para mim, o Lula, ele vai procurar alguém com densidade também, com entrada, sabe? Tipo, quando ele teve que colocar aquele empresário lá, que eu esqueci o nome, que foi nosso vice-presidente, José alguma coisa, José Alencar, para poder endossar uma plataforma que seria uma plataforma voltada para o desenvolvimento e papapá, com uma cara meio liberal na chapa, né? Então, o PSB, ele é forte lá no Nordeste, ele é forte lá no Recife, né? Na terra dos arrais. Mas aqui no estado de São Paulo, por que ele ia pegar uma coisa de esquerda, o Lula vai pegar uma coisa, juntar a esquerda com a esquerda, Rose? Pois é, não acrescenta nada, né? Não acrescenta nada, nada. Eu fico aí pensando no quem vai ser o vice do Lula e estou esperando alguma coisa tipo que converse com o mercado, entendeu? Porque ele vai precisar de novo de ganhar a confiança desses caras. A gente tá vendo um monte de empresário, um monte de gente falando, Lula não. Tem uma... A gente vê aí, o mercado ficou com o Bolsonaro, caramba. Sabe? E o PT não é tonto, porque o Lula mesmo, quando ele precisava conquistar essa fatia do mercado, ele fechou com o vice-presidente que morreu, que era o dono lá da... Como ele chamava? O Zé... Gente... O Zé Alencar. O Zé Alencar. Então, não tem... o PT não é um partido que vai colocar em risco... Sabe exatamente aonde ir. Sim, sabe. Então, eu acho que... Então não vai ser o Márcio França. Não vai. E eu acho, inclusive, que o Jonas vai acabar sendo candidato a deputado federal mesmo. E assim, pode estar sendo essas articulações, esses almoços, essa coisa toda, mas não acho ainda que tenha... Agora, o Jonas, ele é bom em articulação, mas eu não acho que ele tem essa musculatura política toda, né, para ser um candidato a vice. Você acha que é? Ou nós estamos Acho que não. Assim... Em Santo Antônio da Alegria, ninguém sabe quem é Jonas Donizete, mas todo mundo sabe quem é Alckmin e o Márcio França. Nós tivemos o Quércia, que foi prefeito de Campinas e governador. Né? Você acha possível sair um prefeito de Campinas para ser governador? Ou você acha que não? Como que você vê quando compara essas duas situações? O Quércia... O que eu me lembro, né? A gente estava fervendo a questão da ditadura, né? Aí as eleições diretas para escolher aí senador. E o Quércia, ele virou um símbolo naquela época, né? Para o estado de São Paulo, de eleger uma figura. Não se falava do prefeito de Campinas. Eu me lembro, na época, eu era criança ainda. Mas era aquele negócio sabe, de você eleger um cara, olha, um cara que vai ser eleito, que vai ser, vai simbolizar aí o começo de uma ruptura com essa ditadura e tudo mais. Então, eu acho que ele contou com isso a favor dele, né? Sim. E acho que também o Quércia... Eu acho que para sair um prefeito de Campinas, como candidato a governador, o sujeito tem que ter uma gestão excelente como gestor, né? Assim, ter feito coisas novas na máquina. Ele teria que ter uma projeção nacional, né? Entre essas articulações. Eu acho que é um cara que tem que roncar grosso dentro do partido. O Baleia Rossi, ele ronca grosso dentro do PMDB. Todo mundo sabe quem é Baleia Rossi no PMDB. E quem manda no partido, né?
Tanto que, por que o Gustavo Reis, o prefeito de Jaguariúna, está com esse sonho de ser candidato a vice? Porque o Baleia Rossi disse para ele assim, quem vai decidir quem é o candidato sou eu. Você é um dos nomes que eu coloquei na lista tríplice, tem uma lista tríplice lá, e é ponto, não são os filiados que escolhem. E não é o caso do PSDB. O Jonas manda no PSB de Campinas, mas ele não tem... No nacional? Não. E nem no estadual. E nem no estadual. E o fato dele ter se distanciado, né, do Márcio França nos últimos tempos, conta contra ele, até para ele tentar uma vaga aí de vice ou de senador, porque eu lembro que eu conversei com o Jonas ontem, mas eu conversei com o Jonas há um tempo atrás, e ele quando ele ainda era prefeito, e ele me disse que ele não queria mais ser candidato a ter um cargo assim de deputado, não era mais o que ele queria um cargo no executivo ou no Senado. Mas tudo, né, Zezé, vai depender, por exemplo, Senado, quem serão os candidatos do Senado? Gente, não é fácil você ser eleito senador aqui no Estado. É cargo majoritário, minha filha. É cargo majoritário, exatamente. Então, você teria que ter dinheiro, teria que ter muita... projeção. Então, ele tentou essa projeção quando ele foi presidente da FNP, né, da Frente Nacional de Prefeitos, né? Mas eu acho que ele pode ter se projetado entre os políticos, mas não entre a população, né? Então, eu acho isso também. Agora, ufa, vamos ver. Nossa, mas a coisa tá fervendo, né? Fervendo, assim. Tá. E o que eu acho... Dória lutando pra caramba. Ontem eu conversei com outro político também, e entrou o sinal vermelho na campanha do Dória pelas prévias. Eles estão realmente avaliando que o Eduardo Leite cresceu muito e está ameaçando, e é uma ameaça real para o Dória, e o Dória pode perder as prévias, é o que está se colocando. E se o Eduardo perder as prévias, quem vai ficar em maus lençóis o Dória, é o... Né? Se o Dória perder. Se o Dória perder as prévias do PSDB para ser o candidato cabeça de chapa das eleições do ano que vem, quem vai ficar em maus lençóis é o Rodrigo Garcia, que deixou o PSD, né? Não, PSD não, deixou o DEM e foi para o PSDB para ser candidato. E o que vai acontecer? Se o Dória não puder ser candidato a presidente, ele vai ser candidato à reeleição ao governo, porque o grupo dele não vai querer que ele deixe de ser candidato, né? Olha, gente, o duro é isso, né? As confabulações, elas começam assim 2 anos antes das eleições, mas as coisas só rolam mesmo no ano da eleição. Assim, e eu digo que começa porque nesse ano a gente teve, por exemplo, Rodrigo Garcia deixando o DEM e indo pro PSDB, quer dizer, tudo que, né? Todos esses movimentos, assim, mas que não garantem nada, na verdade. Eles não garantem, porque tem um monte de variável que fica solta aí, e a convenção agora do PSDB é dia 21 de novembro, tá chegando, finha. Aí para os lados do PSDB, acho que as coisas começam a se definir um pouquinho, né? Pois é, e aí, Zezé, e uma coisa assim, né? Como que os políticos usam a máquina pública para fazer campanha? E eu estou falando de todos os políticos, né? Não estou falando de um e nem de outro. O Rodrigo Garcia, desde o começo, lá para junho, ele já começou a ser o candidato do Dória, e ele assumiu o lugar do Dória em várias inaugurações, entregas de produtos e de obras do poder público. Então, Benzinha, nas coletivas sobre Covid, o Dória só aparecia às quartas, lembra? Isso, mas ele começou assim, assumindo o lugar do Dória nas coletivas, e depois só ele entrega obras. Então vai entregar casas nas cidades paulistas, é o Rodrigo Garcia que está lá. Vai entregar dinheiro para Santas Casas, é o Rodrigo Garcia que está lá. Vai anunciar recapeamento de vias públicas, é o Rodrigo Garcia que está lá. Ele está fazendo um tour, ele está fazendo campanha. Para mim, ele está entregando obras,
Mas se o Ministério Público Eleitoral fosse aquele Ministério Público Eleitoral de 20 anos atrás, ele já teria sido chamado na chincha, às vezes para dizer, filho, você está fazendo campanha. Porque você lembra que nós tínhamos um Ministério Público Eleitoral bem combativo, que quando o sujeitinho fazia, né, o Ministério Público ficar de olho. Mas eu não vejo mais o Ministério Público Eleitoral, às vezes, pegando no pé de político que tem mandato. É como se tivesse normalizado já isso, né? E são eventos assim... eu acho que não é bem que normalizou. Eu acho que o Ministério Público está acuado, né, Rose? Muito acuado. E tudo que ele faz, ele se vê criticado, ele se vê compelido a rever, a pedir desculpas, ao ponto que ontem, no Congresso Nacional, está para ser votada uma PEC chamada PEC Gilmar Mendes, que ela altera tudo em relação ao Ministério Público. O Ministério Público, pela Constituição de 1988, é uma instituição completamente independente assim, de tudo. Ninguém manda num promotor de justiça. E com essa PEC, os atos, inclusive investigações propostas, qualquer coisa que um promotor propuser, vai poder ser revogado pelo Conselho Nacional do Ministério Público, que passa, a composição também passa a ser alterada com essa PEC, e fica uma coisa muito mais, a composição vai ser muito mais favorável, assim, ao Procurador-Geral, ao Supremo, sabe? Isso está para ser votado, era para ter sido votado ontem e eu acho que vai ser votado hoje. E aí, todo mundo está falando, aquele Ministério Público que se viu depois de 88, esquece, não vai ser mais. Então, esse é um problema, né? E aí, o que a gente percebe é que essa imposição, né? Porque, assim, o que a gente ouve dos políticos e tanto dos advogados é que o Ministério Público passou a ser, por conta dessa independência, passou a ser um órgão acima de qualquer suspeita e também teria cometido abusos no sentido de fiscalizar as pessoas, de jogar o nome desses políticos investigados na lama, depois não conseguir comprovar nada, o sujeito é inocentado e acaba tendo toda a sua reputação destruída, né? Por exemplo, aqui em Campinas, nós temos o caso do Demétrio, né? E, só que lembrando que na casa do Demétrio foi encontrado 60 mil em dinheiro, né? Em cash lá, quando teve a operação, mas o Demétrio que foi colocado como envolvido com a Sanasa, o Demétrio falou, eu não fazia parte do grupo da Roseli, nunca peguei dinheiro, bom, não conseguiu comprovar nada contra o Demétrio, e o Demétrio foi inocentado, só que o Demétrio foi preso. Ele foi preso, né? E eu me lembro que eu estive, quando o Demétrio foi preso, ele ficou aqui nessa delegacia, aqui nessa prisão aqui do São Bernardo, ele foi levado para cá depois, e foi uma cena assim... Segundo DP. No segundo DP. E o Demétrio nunca mais conseguiu se reerguer, né? Às vezes politicamente. O nome dele está para sempre ligado a essa prisão e a esse caso Sanasa. Que, na verdade, foi até uma injustiça. Por quê? Eu falo injustiça quando eu comparo com a Roseli. A Roseli, que foi colocada pelos promotores como a cabeça de chapa dessa quadrilha, vamos chamar assim, cabeça de chapa dessa quadrilha, como a mentora dessa quadrilha, nunca foi presa, porque ela conseguiu um HC, um habeas corpus. Nem condenada. Ela foi condenada, mas recorreu e não tem decisão. Foi condenada, mas não tem decisão ainda, e vai prescrever. Vai acontecer igual o caso do Toninho, que vai acabar prescrevendo. Então, por conta disso, você tem aí algumas pessoas querendo colocar uma trava no Ministério Público. Só que, o que essa trava vai beneficiar? Vai beneficiar os corruptos. Sim. Porque é isso que você falou, o Ministério Público, ele tinha autonomia, ele não era punido, os promotores, e eles iam investigar. Se você começar a ter uma trava, ter punição, ninguém vai investigar mais, Zezé. E aí, gente, a corrupção, ela vai rolar solta no país. Porque a Lava Jato tinha colocado um monte de gente na cadeia, colocou político, colocou empresário. E
tem gente que não gosta da Lava Jato, tem gente que não gosta do Sérgio Moro, porque diz que ele fez isso tudo politicamente. A intenção, eu não sei, mas o resultado, para mim, foi efetivo. E desnudou, né, toda essa corrupção que nós tínhamos dantesca no nosso país, que muita gente estava ficando rico, ficou rico, e muita gente rica por conta de roubo de dinheiro da saúde, de educação, de um monte de coisa. Só que agora nós tivemos, depois que o Bolsonaro entrou no governo e o Supremo, o próprio Gilmar Mendes e o Dias Toffoli e Lewandowski e Companhia Limitada e mais os deputados e senadores que estão lá, Zezé, houve um retrocesso nessa questão da corrupção. E nós vamos ter sim aí um país, se eu não vou te dizer, Zezé, muito parecido com aqueles países que estão em últimos lugares no combate à corrupção, na região na África, sabe, esses países que a gente sabe que são super corruptos, e nós vamos ficar iguais a eles. E isso... Sabe assim, o que eu acho? Eu vou terminar já. Sabe o que significa quando nós estamos no ranking de corrupção entre os países mais corruptos? Os investidores sérios não vêm para o nosso país. Nós sempre vamos ter investimentos daqueles que vêm para poder tirar dinheiro nosso, para poder roubar, para poder pagar político corrupto. E nós não vamos avançar como nação. Porque, assim, hoje, sabe o que eu ouço muita gente da esquerda falar? Que a corrupção ela é intrínseca no brasileiro, não tem importância, entendeu? Não é uma coisa que tem, assim, tanta importância como a gente achava que tinha, não tem. Eu ouço isso, você acredita que eu ouço isso? Acredito que eu já ouvi. Então, é um negócio que você fala, tá certo. Mas eu quero chamar os nossos ouvintes para essa conversa nossa. Quem está nos ouvindo, né? O que vocês preferem? Um Ministério Público com autonomia para investigar? Ou vocês acham que o Ministério Público, com essa autonomia, ele cometeu abusos e por isso está sendo punido? Né? Participem aqui conosco. Zezé, fala o número do WhatsApp. Você que tem o número, não tem? 97102-1493. 97102-1493. É isso, Rose. Rose, bom, e ontem a gente acabou falando com a... Oh, meu Deus! Da Vigilância Epidemiológica, a Valéria, né? E, de fato, né, teve o decreto aí, os sommeliers de vacina agora vão poder ir, porque, de acordo com ela, ainda que queiram escolher, são poucos e isso não vai influenciar mais na vacinação. E, assim, eu vi o jornal Globo, o Grupo Globo, hoje, dando um destaque danado para a queda aí dos casos e mortes por Covid no país. Assim, gente, nós já falamos disso há alguns dias atrás aqui, mas continuamos... Nós temos o Albano hoje, né? Você sabe, né? Mas continuamos, toda vez que essa notícia ressurge, eu, pelo menos, meu coração se enche de graça, assim, eu falo, meu Deus, que coisa boa. Porque a gente precisava desse refresco. Eu não sei com quem que foi que eu conversei dia desses, ou ouvi, e que falava assim da prova de fogo que foi isso para a humanidade, né? A humanidade toda, como nós sofremos. Mas depois a gente conversa mais sobre Covid com o doutor Odair Albano, que ele tem todos os números e a gente vai poder comemorar junto com ele. A outra informação é acerca dos eventos aí, futebol e coisa e tal, que até o dia 15 desse mês a ocupação dos estádios é de até 30%, e aí entre 16 e 31, 50%, e em 1º de novembro vai 100%. Ser liberado, capacidade total do local pode ser preenchida com torcidas e tudo mais. E enquanto isso aqui, o governo do estado discute
A gente ontem havia dito que eram as cidades de São Paulo e do Rio de Janeiro, mas na verdade é o governo do estado de São Paulo também, discute tirar a obrigatoriedade do uso de máscara nas ruas, né? Quando você não estiver em locais fechados. Tudo isso a gente vê com o Albano também daqui a pouco. Ô, Rosa, então vamos para o intervalo? Porque o doutor Albano deve chegar daqui a pouquinho. Vamos lá então para o intervalinho e a gente já volta. Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Campeonato Brasileiro 2021 na Rádio Bandeirantes. Todos os jogos de Guarani e Ponte Preta com a melhor transmissão de futebol e a equipe esportiva de maior audiência do interior. Narração com emoção, comentários com credibilidade, um show de reportagens. Futebol é com a Rádio Bandeirantes. Apoio Rocha Autopeças, há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbela Tintas, você encontra a Coral Proteção Sol e Chuva. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbela. Trânsito. A Santos Dumont já apresenta boas condições, o motorista não perde tempo também no trevo Sérgio Mota, o acesso para Prestes Maia e Prestes Maia com boas condições. João Jorge, motorista faz um bom caminho até a Avenida Moraes Salles. Quer fazer a reforma da casa ou investir naquele intercâmbio? Venha para o consórcio Embracon, faça uma simulação em embracon.com.br. Embracon, porque sonhar não tem limites. Todos os domingos, a partir das 7 horas da manhã, a Rádio Bandeirantes transmite a Santa Missa direto da Paróquia Santa Rita de Cássia, situada na Avenida Jesuíno Marcondes Machado, 670, na Nova Campinas. Participe das celebrações ou acompanhe pelo rádio. Não importa se o tema é leve, polêmico, divertido ou incrível. O que realmente importa é que você seja sempre o primeiro a saber. Bandemulti.com. Todo o conteúdo do Grupo Bandeirantes em um só clique. Notícias atualizadas de 4 grandes regiões do estado, a qualquer hora. Entretenimento, esporte, utilidade pública. A informação que você precisa. Acesse bandemulti.com. Saiba sempre mais. Para valorizar os conhecimentos que adquirimos ao longo da vida, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, criou o Resaber, um processo de avaliação e reconhecimento de saberes profissionais que vai conceder diplomas e certificados a trabalhadores das mais diversas áreas. Instituições de ensino. Saibam como fazer parte dessa rede certificadora em gov.br/mec/resaber. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. Após o fim do pagamento das restituições do Imposto de Renda 2021, um total de 869.302 declarações caíram na malha fina. O número final equivale a 2,4% das 36.868.780 declarações enviadas de março a setembro. Das declarações retidas, 76,7% tem imposto a restituir, 20,9% tem imposto a pagar e 2,4% estão com saldo zero. A Receita aconselha os contribuintes incluídos na malha fina a conferir o extrato para verificar a pendência e retificar a declaração. O extrato pode ser conferido no Centro de Atendimento ECAC da Receita Federal. Para ter acesso ao site, o contribuinte deve informar o número do CPF ou CNPJ ou certificado digital, se tiver um, ou ainda o login no portal gov.br, além do código de acesso e da senha. Ao entrar no ECAC, o contribuinte deve clicar no link Meu Imposto de Renda, no lado esquerdo da tela. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Nós estamos de volta com o Bastidores do Poder e agora a gente recebe aqui o doutor Odair Albano. É sempre uma delícia conversar com ele, seja lá o assunto que for. Muito bom dia, doutor Albano.
Bom dia, Zezé. A Rose não está por aí hoje, não? Rose está vindo, ela está resolvendo um pepino, mas já está chegando aqui conosco. Então, bom dia para você, bom dia para os nossos ouvintes e também telespectadores, tá bom? Estamos aqui à disposição, um prazer muito grande sempre estar com vocês. Prazer é nosso. Doutor Albano, eu não sei se o senhor viu o jornal Globo hoje, mas o Grupo Globo, de uma maneira geral, hoje está comemorando aí a queda dos casos de Covid, a queda dos mortos, né? Bom, a manchete do Globo é: país vê internações por Covid desabarem mais de 70% em 8 estados. E aí são listados os municípios que não tiveram morte no país já há uma semana e tudo mais. O que isso significa? Dá pra gente ficar numa alegria sem fim e falar, oba, acabou? Não dá porque, na verdade, você tem muitas variáveis que estão ocorrendo. Vamos lembrar, você já não tem o mesmo vírus, né? Nós tivemos o primeiro caso do Brasil em fevereiro do ano passado, né? Primeira morte em março, mas, na verdade, o vírus que estava presente hoje já não é o vírus presente. Então, nós já estamos com uma variação de 2 variações importantes, né? Agora a Delta. Então, a gente não sabe ainda o poder que esse novo mutante vai ter. Então, ele entrou no Brasil num momento em que muita gente estava vacinada. Então, essa é uma variável, o tipo do vírus presente. Mas tem uma segunda variável, quem é que está vacinado? Tá? E como essas pessoas estão vacinadas? A gente sabe que não está uniforme. Muita gente tomou corona, vamos dar um dado, 78% dos brasileiros idosos tomaram Coronavac. Tá? Mas eles 90% estão vacinados. Bom, mas 78% tomaram Coronavac. Tanto é verdade que está se pensando em fazer uma dose de reforço. Então, nós temos também a questão da imunidade variável. E o terceiro, que é a disponibilidade que a gente tem das medidas higiênicas, das medidas de aglomeração, dos fatores de risco não estão sendo obedecidos no Brasil inteiro e nas mesmas condições, né? Se procura, por exemplo, vetar espetáculos e vetar todo tipo de organização. Mas, em compensação, você vai em qualquer terminal de ônibus e você vê filas enormes, os locais sobrecarregados, os veículos sobrecarregados. Então, como você trabalha com todas essas variáveis, deve-se comemorar a redução importante. Eu vou dar um número para vocês, Zezé, que é extremamente... elucida bem isso. Nós tínhamos, na primeira semana de abril desse ano, você lembra que teve aquele pico? 72 mil casos no Brasil por dia. 72. Agora, em outubro, 16 mil casos. Vamos dar um exemplo aqui de São Paulo. Você tinha 17 mil, agora você tem 1.200, tá? Casos. Então, na verdade, houve uma redução enorme. Você tinha 3 mil mortes em abril por dia, de média, tá? Agora você está tendo uma faixa de 400 a 500. Quer dizer, então, na verdade, houve uma redução drástica. Quer dizer, a coisa realmente teve impacto. Mas nós vamos ainda ter que conviver com a doença, nós vamos ter que organizar melhor o processo de educação, porque, infelizmente, ainda você tem abusos de todos os tipos, então nós temos que ter que educar a população e nós vamos ter que organizar a questão da vacina, que em seguida depois a gente vai falar, sobre em relação como indicar, para quem indicar e qual a vacina indicar. Isso vai ser uma discussão, com certeza, que vai permear o final desse ano e o começo do ano que vem. E é exatamente esse talvez seja o assunto, vamos dizer, a segunda página. E eu queria me atrever também a falar mais uma coisinha que é um detalhe significativo disso, né? Nós temos uma quarta onda, que é a onda resultante das sequelas, das queixas que permaneceram. Zezé. Você deve ter muitos amigos que tiveram a doença, né? E que ainda se queixam, né? De formigamento no pé, de que não volta o olfato, de que o paladar está alterado. Então, hoje se discute muito como atender esses casos. Algumas entidades, em especial as privadas, já criaram ambulatórios específicos. Não sei se você está acompanhando isso. Por exemplo, a Rede Veracruz fez um ambulatório específico para isso. Se você já faz 30 dias que teve a doença, né?
e ainda tem sintomas, você está sendo encaminhado para lá. Você fala assim, por que isso é importante? Isso é uma área nova. Nós não temos ainda conhecimento do potencial de sequela que a doença traz. Então, isso vai ser algo assim, extremamente importante. E o outro viés, que também está na quarta onda, é os distúrbios psíquicos causados. Você já ouviu isso, eu até já falei isso em público várias vezes. Houve um impacto significativo na saúde mental, resultante de todo o estresse que foi ter a doença, ter parente que tem a doença, ter gente morrendo com a doença e principalmente o medo da doença. Aquela coisa assim imprevisível, né? Quer dizer, muita gente não suportou essa sobrecarga e a gente tem um trabalho novo aqui que foi publicado pelo pessoal da USP em 3 mil brasileiros. As mulheres foram as mais afetadas. Em condições normais, as mulheres têm em torno de 1,5 a 2 vezes mais problemas de ordem psíquica do que os homens. Elas são mais afetadas pelo estresse do cotidiano. E esses números agora subiram muito. Na pesquisa da USP, se chegou a 38% dos quadros de depressão e 42% de ansiedade. E não precisava nem muitas explicações para isso, porque as mulheres normalmente são as grandes zeladoras da família, dos amigos, né? Ela está preocupada com a tia, com o pai, com o marido. Ela ficou esse ano e pouco dentro de casa, com as crianças que não gerenciando. Não, e também com as crianças, com os maridos, tomando conta de toda uma turma, né? Não saindo para trabalhar e muitas vezes em home office. Eu recebi muita reclamação, quer dizer, ela ficou em home office tendo que prestar os serviços da empresa. Só que o filho está do lado, o marido está do lado, muita gente levou sogra, parentes próximos para cuidar mais próximo. Então, as mulheres foram altamente atingidas, houve um aumento do consumo de psicoativos. O Brasil registrou níveis altíssimos no consumo de bebidas alcoólicas e aumento do uso de medicações, né, psicoativas. Então, tudo isso, vamos chamar assim, o que sobrou de todo esse impacto inicial. E, paralelamente, está correndo a discussão do novo normal, que é uma questão também, que aí já envolve não só a questão da saúde, mas da organização social, né? Como é que a sociedade, depois de tudo isso, vai se organizar, né? Ela vai manter o home office, ela não vai, o que ela vai fazer, o trabalho das pessoas vai ser modificado. Então, tem um conjunto de questões que estão sendo cada dia mais discutidas do novo, chamado novo normal. Tá, bom. Uma coisa que o senhor falou que, aliás, várias coisas me chamaram a atenção. Então, eu vou começar com essa. Por que 78% dos idosos tendo tomado Coronavac é um problema de saúde? Porque se identificou que você tem... A Coronavac é uma vacina feita com vírus atenuado, ou seja, você pega o vírus, tá? Reduz o potencial dele. Vamos falar de uma forma muito simples. Ele provoca uma doença muito fraquinha para o teu corpo produzir anticorpos. Os idosos têm uma questão chamada imunossenescência, quer dizer, eles têm uma redução da capacidade de produção de anticorpos. Então é fácil de entender. Uma vacina pouco potente, quer dizer, não agressiva, como o Pfizer, como o Janssen, como as outras, dá menos efeitos colaterais, lado bom, mas produz menos anticorpos. Sim, o que se observou? Uma queda significativa de anticorpos, principalmente nos idosos. Então, a história começa aí. Será que a gente lá atrás... Outro dia eu falei numa entrevista que a gente agora está discutindo acertos e desacertos, né, da Covid. Quer dizer, o que a gente acertou e o que a gente não acertou. Normalmente, quando você indica um medicamento, você tem uma posologia diferenciada de acordo com o grupo. Então, o que você dá de antibiótico para o seu neto não é a mesma coisa que você dá para um adulto. Quando a vacinação foi instituída, se tentou uniformizar, mesmo sabendo que os resultados não seriam iguais. Muito bem. Então, podemos dizer assim, a Coronavac, ela dá uma proteção de 50% das doenças da Covid muito leve, né?
aquela Covid com poucos sintomas. Você fala, legal, 50% tá bom, porque a Organização Mundial de Saúde manda dar mais de 50%. Só que tem um detalhe, o 50% não é igual para a pessoa de 80 anos e para o indivíduo de 40. Esse é o problema. Então, o que acabou acontecendo? Nós fizemos a mesma posologia para todo mundo. E agora se observou o seguinte, acima dos 70 anos, se tem uma queda vertiginosa do poder antigênico, chegando a 28% de proteção acima dos 80 anos. Quer dizer, isso aí já é uma descoberta do que aconteceu, mas já era previsto. A gente já imaginava. Muito bem. Então, se chegou à seguinte conclusão, será que esse idoso pode esperar o ano que vem com uma taxa tão baixa de proteção? Não. Talvez ele devesse ter tomado 3 doses. Hoje em dia, por exemplo, você vai tomar uma vacina contra a hepatite B, você toma uma dose, 30 dias depois você toma outra, 180 dias depois você toma a terceira. Já está estipulado que é 3 doses. No nosso caso, ficou essa questão do idoso de forma preocupante. Bom, eles já estão sendo vacinados, né, com a terceira dose pelo governo do estado. Oi, Rose. Bom dia, Albano, tudo bem? Bom dia. Espera aí, só um pouquinho. Só um pouquinho. Ele está explicando... Eu ouvi, Zezé, mas eu quero só complementar, Albano, já que você está falando da terceira dose. Aqui, a gente tem enfrentado no estado de São Paulo um problema, porque a orientação é que a terceira dose ela fosse aplicada com um imunizante diferente das 2 primeiras. Só que, por uma briga entre o governo de São Paulo e o Ministério da Saúde, nós não estamos tendo vacinas suficientes da Pfizer para fazer essa terceira dose. Com isso, Campinas, por exemplo, está aplicando a Coronavac. A minha pergunta para você como médico é, isso reduz essa cobertura vacinal para o idoso ou o ideal seria realmente ser a terceira dose da Pfizer? O que significa tomar 3 doses do mesmo imunizante? Então vamos esquecer quem é que falou, se foi o governo estadual ou federal. O que, do ponto de vista científico, a gente sabe hoje? Que quando você faz o estímulo por uma vacina, depois você faz com outra, o resultado final é melhor. Ponto. Porque você ataca o problema de maneiras diferentes. Um é vírus atenuado, tá? O outro não foi feito assim, foi feito com vetor. Então a Astra, tá? Ela é feita com vetor, ou seja, e a Johnson também, a da Janssen, ela é feita com, no caso, o adenovírus, que leva ao estímulo. Então ela tem uma outra tecnologia. Já a Pfizer é diferente. Vamos lembrar das aulas de biologia que a gente assistia, né? O DNA tem a herança genética, legal. Quem é que leva a informação e multiplica essa informação? É o chamado RNA mensageiro. O que eles fizeram? Eles fizeram uma vacina com a informação. Ou seja, essa vacina entra no teu corpo e informa o teu corpo que aquela estrutura era de um vírus. E o teu corpo produz proteínas específicas. Então ela tem uma tecnologia totalmente diferente. E aí é que começa o problema. Se o indivíduo tomou Coronavac e eu reconheço que ele tem uma imunossenescência, ele está envelhecido, que ele tem uma baixa proteção, a lógica é da outra. Ok, bom, aí você faz o quê? Você tem a Astra, que está disponível Biomanguinhos, tá? Você tem a Pfizer, no acordo que foi feito com os Estados Unidos. A Moderna nem está disponível aqui no Brasil. Então você tem que dar uma das duas, porque você está seguindo uma lógica internacional. Agora, o que se observou, tem um trabalho muito legal que foi feito em Hong Kong, comparando como é que muda. Chega a mudar de uma diferença de 10 vezes a produção aumentada de anticorpos para até 50 vezes. Isso quer dizer o seguinte, se eu dou a terceira dose, eu estou protegendo? Estou. Essa dose de Coronavac talvez chegue a 10 vezes mais anticorpos. Eu estou elevando o nível de anticorpos. Só que se eu der uma dessas outras, eu posso chegar a 50 vezes. Aí é ver o seguinte, o que é melhor? O melhor seria dar uma que pudesse aumentar a quantidade de anticorpos. Por isso que é a indicação mundial. Mas vamos pegar exemplos de países que estão mais bem organizados. Vamos pegar o Chile, tá? O Chile fez o seguinte, ele fez 2 doses de corona. Certo? Vocês devem ter acompanhado. Sim. E descobriram que era melhor fazer a terceira. No Chile, eles fizeram o seguinte, as pessoas que têm mais de 55 anos,
estão tomando Astra. E as que têm menos Pfizer. Você fala assim, por quê? Porque se descobriu, vocês já ouviram falar na VIT, né? Que é a trombose trombocitopênica induzida, né? Que pode acontecer como efeito colateral da Astra. O maior risco dessa trombose pós-vacina, que é um fenômeno raro, vou repetir para vocês, é um fenômeno raro, mas pode acontecer, acontece com as pessoas mais jovens. Por isso que na Europa, e quem começou isso foi a Alemanha, depois a Inglaterra seguiu a linha, não vacinaram pessoas abaixo de 40 anos com Astra. A Astra ficou para o idoso, ok? Bom, então o Chile fez a coisa, vou dizer assim, tecnicamente correta. Eu tenho que dar 2 vacinas, tenho que dar vacina em uma dose de reforço. Aliás, deixa eu só explicar essa questão reforço e terceira dose. É uma coisa diferente. Terceira dose é posologia. Terceira dose é posologia. Você usa o remédio em 3 doses, ou você usa em 2 doses. Reforço é quando você reconhece que o resultado não foi bom, o resultado não foi bom, então eu vou te dar um reforço. A lógica não é a mesma. Mas só terminando aí, o Chile fez isso. Já no Uruguai, eles resolveram dar Pfizer. Se você vê o pessoal no Uruguai, eles estão dando Pfizer. Então, a Israel está dando Pfizer. Então, eu acho que aqui no Brasil devia se seguir um protocolo que esse protocolo aceita. Aí tem a questão, como a Rose falou bem, da briga política e da disponibilidade. Quer dizer, tem vacina para fazer? Essa é a história. Pois gente, nós estamos... Tem vacina? A gente está entrevistando o médico Odair Albano aqui no Bastidores do Poder. Então, eu vou pedir para os ouvintes, quem tem dúvidas sobre vacina, sobre a Covid, manda as perguntas, vamos explorar bastante o doutor Odair, porque ele sabe tudo, gente. Bom, Zezé, você perguntou para o doutor Odair se tem vacina, né? A questão é a seguinte, a gente ouviu a AstraZeneca, o Biomanguinhos, né? E foi inclusive uma fábrica construída no Rio de Janeiro, com a participação aí, de uma cerveja, né? A Ambev participou, deu a fábrica. A gente viu o Brasil importando 100 milhões de doses da Pfizer, que acabaram de ser entregues ontem, e agora começa mais a entrega de outras 100 milhões de doses contratadas. O Butantan a 1.000, o que está acontecendo? Porque quando eu olho assim, por que a Biomanguinhos não está entregando o que deveria entregar? E essas 100 milhões de vacinas da Pfizer já foram usadas? Tem uma reportagem dessa semana, que naturalmente precisa ser pesquisada, de que o problema está na distribuição, que está dando uma média de 3 a 4 semanas entre o primeiro contato e o recebimento das vacinas. O problema aí é fluxo, é organização e é hierarquização. Segundo, existe também diferenças na postura dos prefeitos e dos governadores. Por isso que nós não temos um painel uniforme. A questão está aí. Porque a primeira impressão que a gente tem, que foi o que a Rose falou agora, é que tem vacina, certo? Quer dizer, se ela está mais aqui ou ela está mais ali, tem vacina. E daria para você vacinar numa velocidade maior. Campinas, por exemplo, já vacinou 1 milhão, já aplicou 1.600.000 doses, quer dizer, já fez uma quantidade enorme, né, de vacinação. Porque Campinas tem tradição, já tem tudo organizado, tem muitas unidades de saúde, são 66 unidades, quer dizer, é uma cidade que resolve um problema desse de uma maneira bastante fácil, porque se tiver a vacina, faz, né? Quer dizer, só precisa receber a vacina. Mas ainda anteontem, na segunda-feira, eu estava tentando saber quando que elas iam chegar nos hospitais, né? Porque não estava um fluxo previsível. Vai chegar, mas ninguém sabia quando ia chegar, né? Eu perguntei na maternidade Campinas, que é um hospital tradicional aqui, para saber. Segunda dúvida que existia, qual vacina, por exemplo, seria dada para os médicos, né? Se os médicos iam tomar Pfizer, se os médicos iam tomar Coronavac, se já tinha uma decisão. Também eram respostas que não depende de Campinas isso, entendeu? Depende de uma decisão de quem manda a vacina. Se o Estado manda Coronavac e o município resolve da Pfizer, como é que faz? Você entendeu? Então,
realmente a Rose foi no ponto crítico aí, que é uma disputa de poder, né, de controle sobre a imunização. Infelizmente. Bom, assim, no fim das contas, a sensação que eu tenho é de que nós não sabemos se tem vacina e onde estão essas vacinas, porque pelas contas que eu faço, eu falo, cadê as vacinas? Né? É uma coisa que me surpreende isso, para a gente que está cobrindo diariamente essa conversa. Bom, doutor Albano, uma outra coisa que o senhor falou na sua fala inicial foi em relação ao Delta vírus, que a gente ainda não sabe. Ontem nós falamos com a Regina, não, da Vigilância Epidemiológica. Valéria, isso. Acerca, né, das impressões que ela tem, e ela disse, olha, a impressão que a gente tem é que a Delta, ela chegou, mas ela não entrou, e a gente ficou, inclusive, feliz com a Delta, porque ela em nada se parece com a P1, que é um horror. E, assim, a esperança que nós temos é que o que derivar da Delta agora vai ser sempre uma coisa mais fraca, inclusive, do que a Delta, porque a tendência do vírus é tentar se adaptar. Ele não quer matar ninguém porque ele tem interesse em sobreviver também. Como é que o senhor vê esse raciocínio? O grande problema é que elas chegaram em momentos diferentes. A gama, que é chamada de P1 também, ela apareceu no momento em que a gente tinha uma baixa cobertura de vacinação. Nós tínhamos tido aquele episódio inicial de Manaus trágico, né? com o primeiro vírus, e logo em seguida você teve o segundo. Então, você não tinha um grupo vacinado. Agora, a situação, como a Valéria falou, é verdadeira. Você tem um grande número de pessoas que estão vacinadas. Eu falei anteriormente, vamos pensar no nosso pedaço aqui, né, em Campinas. Os dados oficiais hoje da Secretaria Municipal de Saúde dizem que são 928.322 pessoas que tomaram a primeira dose e 723 mil que tomaram já as duas doses. Isso quer dizer o seguinte, nós temos 1.200.000, né, Zezé? Quer dizer, 700 mil pessoas já estão imunizadas, esse vírus vai ter que procurar aí aonde que ele vai proliferar, onde ele vai se multiplicar. Então, tem que caçar bem. Tem que caçar bem. Então, vai ficando mais difícil. Agora, a questão é o seguinte, as coisas estão começando a girar. Né? Tem gente que está viajando, tem gente que está indo para São Paulo que não ia, tem gente que está indo para a praia. Então, não sei se a cobertura está uniforme no estado de São Paulo. Com certeza não está. Você entendeu? E aí tem a migração federal. Você tem números completamente diferentes de cobertura no Brasil. O que eu quero dizer é o seguinte, a Valéria colocou bem, essa doença ela vai permanecer, seja com a variante Delta ou outra mais recente, mas ela vai permanecer. Porque você tem um grupo, eu vi a semana passada um dado assustador, que na África a cobertura vacinal da semana passada, dado da semana passada, era um pouquinho maior de 5%, entre 5% e 6% na África. Então não adianta a gente falar que o mundo está imunizando, que tem 60%, tem 60%, o Brasil está tendo, na média, 45%, com 2 doses, né? Quer dizer, me parece um número ainda muito baixo se a gente imaginar tudo que já foi feito, né? Tá indo muito devagar, isso tinha que estar mais acelerado. Agora, a gente que conhece bem o Brasil e sabe as dificuldades, né, que a gente tem, principalmente no setor administrativo público, porque tem mais coisas que atrapalham do que ajudam. O setor público ele tem muitas virtudes, mas tem alguns defeitos. Um dele é que o processo é burocratizado. Determinadas pessoas decidem e muitas vezes a coisa não anda porque alguém que decide não decide, não é isso, Rosine? Fica na mão de alguém e esse alguém não faz. E se esse alguém não faz, a coisa não acontece, né? Não tem, muitas vezes, o fluxo que a gente sonhava. A gente vê isso quando procura uma atividade pública, né? Que a gente vê a lentidão que o processo sai, mas sai daquele jeito, né? Não tem agilidade. E nesse caso faz diferença. Mas eu acho que o o Globo fez aí nesse sentido é interessante, porque as pessoas estavam muito derrotadas, né, Zezé e Rose? Muito chateadas, achando que não tinha mais saída, né? Essa ideia de que, né, a coisa
está melhorando e vai melhorar. O Brasil tem que ir para frente, as coisas têm que melhorar. Agora, eu acho que é pouco. Doutor, você vai perguntar? Posso perguntar? Não, pode perguntar, Ruth. Doutor Albano, bom, a gente está com essa discussão, a população aí, grande parte vacinada, grande parte não, aqui em Campinas, pelo menos, nós estamos com 90% da população com a primeira dose vacinada, alguns estados um índice maior, outros menores, mas estamos vacinando, né? Não com a celeridade que nós gostaríamos, mas está vacinando. E começou-se a discussão de dispensar o uso da máscara no Rio de Janeiro, né? Inclusive o prefeito já declarou que vai tirar essa obrigatoriedade. Como médico, qual que é a tua avaliação? O senhor acha que nós, mesmo com mais de 90% da população imunizada com as 2 doses, nós deveríamos continuar usando a máscara? Qual que é o papel das máscaras na proteção contra o vírus? Isso é fácil de explicar. Quando você faz qualquer pesquisa científica, você tem dois dados que são diferentes. O que você projeta na teoria e o que a gente chama de vida real, né? Vamos dar um exemplo para os nossos espectadores. Eu vou testar uma pílula. Então, eu faço uma pesquisa controlada com as mulheres que são consultadas toda hora, que estão sendo vigiadas. E o outro é a realidade do uso da pílula no dia a dia das pessoas, né? Então, só para você ter uma ideia, no caso do contraceptivo, que é a minha área, o esquecimento chega a 2 por mês. Então, isso é a vida real. Muito bem, no caso da máscara, é a mesma coisa. Se você me perguntar do ponto de vista teórico, você não vai ser contaminada se não houver 2 requisitos, proximidade e higiene. Ponto. Acabou. Ok? Você fala assim, mas isso é o teórico. Da mesma maneira que eu poderia levar isso para qualquer área. Você não deixa de produzir produtos químicos. A Zezé vai trabalhar numa fábrica de cosméticos que lida com substâncias químicas. Ela vai usar luva, máscara, tal. Por quê? Porque ela tem o contato direto. Ok? Mas ela sai da fábrica e tira a máscara. Então, o grande problema teórico é a máscara, ela evita o contato próximo à contaminação. A distância é mais importante que a máscara. Se eu estou falando com a Zezé a 3 metros de distância, a distância é o fator limitante, porque o vírus não vai chegar lá, tá? Não tem jeito. O meio aéreo não contamina. Os chineses falaram isso em abril do ano passado. Não é besteira. Se eu estou andando no Taquaral, eu não vou ser contaminado. Agora, se eu parar para bater um papo com a Zezé, eu posso ser contaminado. A questão é muito simples, a distância é fundamental. E a questão da higiene. O vírus, ele vai entrar em você pela mão, colocado no nariz, nos olhos e na boca. Bom, então, quando você tira a máscara, você precisa saber para quem que você está tirando a máscara. Porque se você tem uma aglomeração e mandar tirar a máscara, é desastroso. E é esse, talvez, a dualidade que os gestores têm. Eles olham o conhecimento científico e olham na prática. O sujeito fica, vocês que cobrem isso, você vai num terminal de ônibus, tem um volume enorme de gente que vai entrar no mesmo ônibus. Como é que eu vou liberar a máscara? Eu ponho 60 pessoas no ônibus que cabe 40, 35. E aí eu vou falar o quê? Tira a máscara? Não posso. Agora, doutora Daíra Albano, deixa eu te cortar um pouquinho. Não, é isso aí. Mas assim, como o senhor falou assim, como é que eu vou colocar 60 pessoas no ônibus que cabem só 40? E todos os gestores públicos do Brasil vieram falando o seguinte para a gente, que até agora nós não entendemos. E tem pesquisas que apontam que a contaminação nos sistemas de transporte público não acontecia. E eu não conseguia entender essa lógica. Porque qual era a grande crítica? A grande crítica é assim, fecha o comércio, fecha tudo, mas não resolve o problema do transporte público. Todo mundo apinhado. Aí quando você entrevistava prefeitos das cidades, não, mas tem estudos que eu não conseguia entender a lógica. O senhor consegue explicar pra gente ou era só... Eu vou repetir, vou falar do ponto de vista científico. O vírus, ele vai ser transmitido de pessoa pela proximidade. Se eu estou falando e tossindo, espirrando próximo a você, eu vou passar o vírus. Seja lá no ônibus, na casa. Por exemplo, você viu e eu vi, eu não parei nem um dia de trabalhar durante toda a pandemia. Todos os dias eu trabalhei. E eu não sei quantos telefonemas eu recebi, quanta gente eu atendi e tratei
de gente que não saiu de casa durante a pandemia. Não saiu. Senhoras de 80 anos que não foram nem na janela e foram contaminadas. Quem é que contaminou essas senhoras? Foi o entregador? Foi o parente? Foi o entregador, foi as pessoas que tiveram contato com ela. Então, isso mostra que o problema é o contato, se é dentro do ônibus ou fora do ônibus. Lamentavelmente, aí eu acho que vocês também concordam, não mexeram com alguns setores. Infelizmente, alguns setores, você fechar o supermercado às 8 horas da noite e não deixar ele 24 horas e deixar o ônibus funcionando do jeito que funcionava, não pode. Durante a pandemia, na minha opinião, você tinha que ter reduzido a quantidade de pessoas nos veículos. Simples assim. Se o ônibus cabe 40, vai colocar 50%. Se ele fez isso com a padaria, se fez isso com o açougue, por que não vai fazer isso com o ônibus? Você entendeu? Pois é. Ufa, ainda bem que o senhor está respondendo isso, porque eu achei que nós éramos loucas, porque a gente não conseguia compreender isso. Não tem Doutor, lógica. Não tem, olha, eu cheguei a perguntar isso, não tem uma explicação que seja razoável do ponto de vista científico. Se você fecha, eu dava sempre o exemplo das cabeleireiras e manicures. Eu estou falando que vocês são mulheres, por exemplo, não tem lugar mais arrumadinho do que cabeleireira e manicure. Eu sei porque quando eu fui secretário de saúde, a gente obrigou a que tivesse autoclave para esterilizar. Vocês lembram disso? Que tinha problema de contaminação de hepatite, foi uma blitz danada. Hoje em dia você entra em qualquer salão, mesmo nos bairros periféricos, é tudo arrumadinho, tem cortininha, tá tudo limpinho e tal. Qual é o problema dessa menina ficar fazendo a unha, com os cuidados higiênicos que ela tem, uma cliente por vez? Não, fechou o salão da menina. Eu vi um monte de gente. Bom, nós estamos entrevistando o doutor Odair Albano, médico, e nós estamos falando sobre a Covid. A Hilda do Bonfim, que é a nossa ouvinte, ela falou assim, eu continuo perguntando, eu tomei 3 doses de Coronavac, eu estou imunizada? Não. Não, porque a ideia de imunização não existe. Existe a ideia de proteção. A pesquisa, vamos voltar, a pesquisa é proteção de sintomas leves, moderados, graves, com hospitalização e UTI. Quando você toma a vacina, você pode dizer o seguinte, eu estou protegido de ter uma doença sintomática em X% de ir para a UTI em Y%. Isso você pode dizer. E aí, então, no caso da Hilda, o que ela está? Qual é a condição dela? Como que o senhor define? Ela está mais protegida porque ela tomou 3 doses e ela teve o sistema imune mais protegido. Bom, se você falar assim para ela, eu vou te dar uma carteira, um passaporte, né, você? Vou te dar uma carteira que você está protegida. Não existe. A carteira é uma falácia. Não existe. Não existe pelo seguinte, eu não posso garantir que a Zezé, com um documento dizendo que ela tomou 3 doses, ela está totalmente segura. Não tem como garantir isso para ela. Não então, tem. Mas ela pode... Essa pergunta que ela está fazendo, na verdade, é porque ela sabe dessa recomendação para se tomar a Pfizer ou outra vacina. E, no entanto, quando ela foi tomar, não havia essa outra vacina disponível e ela tomou da Coronavac. Então, eu acho que ela está querendo, assim, saber o quanto que essa terceira dose ajudou, se ela vai ter que depois tomar a Pfizer. Numericamente, é o que eu falei. Essa pesquisa que foi feita mostrou que a terceira dose, vamos chamar de dose de reforço no caso do idoso, essa dose de reforço, ela multiplica em 10 vezes os anticorpos, tá? Se for feito com corona. E pode chegar a 50 vezes se for feito com Pfizer ou Astra, pelo potencial dela. E segundo, que as pessoas que tomaram a corona devem tomar uma das outras duas, considerando-se que é ideal que você multiplique anticorpos com outro tipo de estímulo. Então, ela está bem, a Hilda está bem, se você perguntar, ela está bem? Sim, ela está mais protegida. Ah, mas ela poderia estar ainda mais? Sim. Eu vou dar um exemplo familiar. Eu tenho um sogro de 93 e uma sogra de 86. Eles tomaram 3 doses de Coronavac. Você entendeu? 93 e 86. Quer dizer, se tinha 28% de proteção, que foi o que a pesquisa mostrou, talvez agora eles tenham 40%, 35%.
mas continua numa faixa de proteção baixa, considerando-se o conhecimento científico que se tem a respeito. E em relação, por exemplo, em relação à gravidade da doença, né? Porque a gente sempre pregou aqui que a coisa mais importante da vacina era essa dela te ajudar a não ter uma doença grave. Porque o potencial dessa doença é uma desgraça, né? Na verdade, a proteção contra a doença grave, ela continua elevada para todas. Porque o sistema imune já funcionando melhor, você tem um agravamento menor dos casos. Então, vamos lá. A senhora que tem 70 anos, que tomou 2 Coronavac, ok? Ela entra com um benefício baixo de ter sintomas leves, tá? Ok? Uma proteção maior de ter sintomas moderados e muito maior de ter UTI. Ou seja, muito provavelmente, se ela tiver, ela vai ter um quadro sintomático leve, né, a moderado. Ela não deverá ter, considerando-se que ela não tem comorbidade e tem um sistema imune funcionando. Se ela for alguém que tem uma doença, vamos pensar num caso prático, por exemplo, ela tem câncer e está fazendo um tratamento de quimioterapia, um tratamento de radioterapia, que a gente classifica, mesmo usuários de corticoide crônicos, né, são pessoas que não têm um sistema imune bom, eles são muito vulneráveis, né? Vamos fazer uma outra escala que é interessante. Quem não tomou a vacina, tá? Quem tomou Corona, quem tomou Astra e Pfizer, né? E quem pegou a doença de forma grave. A expectativa que a gente tem é que o mais vulnerável é quem não tomou nada. Depois o indivíduo que tomou a Corona. Depois o indivíduo que teve a doença. E depois a Pfizer e a Astra. Porque os estímulos são diferentes. Alguém vai falar assim, nossa, mas você só fala bem da Pfizer, da Astra, mas eu tenho também que falar mal delas. Por exemplo, se você computar efeitos adversos, que é um capítulo também que cresceu, né, principalmente com a morte do garoto, do rapaz lá em Santa Catarina agora, elas têm mais efeitos adversos. Não adianta falar que é 1 para 50 mil, mas tem mais efeitos adversos. Para que serve isso? Por exemplo, se eu tenho uma gestante, ok? Eu não vou dar Astra. É melhor que eu dê Corona. Apesar de alguns casos terem sido dados, e muitas gestantes tomaram Pfizer, mas a mais segura seria a Coronavac. Vírus atenuado, a gente tem experiência com influenza, que é a mesma tecnologia, quer dizer, a gente sabe que se eu der uma Coronavac para uma gestante, eu estou fazendo algo extremamente seguro. Né? As miocardites que apareceram agora nos casos Pfizer em jovens, que também vocês devem ter acompanhado, teve um caso fatal aqui em São Bernardo do Campo, né? Também você fala assim, mas é um efeito colateral raríssimo. Ele é raríssimo, mas pode acontecer também, entendeu? Agora, doutor... No caso da Corona, você não viu nada disso, né? Não. A gente tem que ir para o comercial, mas eu quero fazer mais uma pergunta, não sei se a Zezé tem mais. Tem um ouvinte aqui que tem uma colocação. Então, por que o vírus, em algumas pessoas, ele é fatal ou ele traz um estrago imenso e para as outras pessoas ele não faz quase nada? E segundo, as sequelas, isso é um problema sério das sequelas. Eu tenho conversado com pessoas que tiveram Covid, que até hoje estão com queda de cabelo, estão com insônia, essa questão da respiração ainda, não conseguem ter uma vida ativa novamente, eles andam um pouquinho, já estão cansados, e isso com meses. Não é assim uma pessoa que teve a doença há pouco tempo. O senhor conseguiria nos ajudar nessa resposta? Não, é fácil de explicar. Em relação à doença, a diferença da Covid é o seguinte, você tem uma infecção agravada por uma hiperinflamação. Vamos explicar. Em condições normais, se você pegar uma pneumonia, você tem uma infecção que acompanha o quadro inflamatório, você dá o antibiótico, tá? E você mata a bactéria e você resolve a questão. No caso da Covid, não é assim.
Você tem uma infecção, normalmente alojada na garganta, no nariz, multiplica o vírus e num determinado momento, normalmente no 4º, 5º dia para frente, você corre o risco de ter uma resposta do corpo hiperinflamada. É como se você tivesse uma coisa queimando num canto e de repente soltasse faísca para todo lado. Essas faíscas de hiperinflamação vão para o pulmão, para o intestino, para o coração, para o cérebro e para o sistema de coagulação. Isso quer dizer o seguinte: a Zezé está com uma Covid controlada. Chega no 4º, 5º dia, ela tem uma diarreia violenta, ou ela começa a ter uma insuficiência respiratória, ou ela faz uma trombose, ou ela faz uma miocardite. Quer dizer, ela tinha um problema que virou um monte de problemas. Questão central: se essa pessoa já tem alguma vulnerabilidade, vamos imaginar que seja um cardiopata que tem arritmia com risco de ter tromboembolismo. Está na cara que ele vai ter um tromboembolismo. Ele vai complicar. Você entendeu? Aí é que está a questão. Uma coisa é o que pode acontecer, outra coisa é o que ia acontecer. Aí tem um terceiro componente que é importante. O que você fez? Naquela história dos acertos e desacertos, né, Rose? Qualquer dia a gente precisa fazer uma bancada para discutir isso. Acertos e desacertos. Muitas e muitas vezes se deixou de tomar medidas, isso dá para dizer, porque todo mundo tem história desse tipo, medidas no momento certo. Foram tomadas todas. Aliás, eu tenho um elogio enorme ao SUS, porque segurou uma coisa absurdamente grande, com poucas condições que são dadas para o trabalho. Um elogio meu a médicos, a enfermeiras, a todo mundo que trabalha no setor de saúde, porque esse pessoal trabalhou, né, e dobrou carga, tudo. Assim, o problema não é eles, o problema é o seguinte: é o acesso a eles, que não foi uniforme. Né? Muita gente teve a possibilidade de internar, vocês viram na imprensa, internar precocemente, ok? E muita gente só foi internado quando já foi para a UTI. Todos os dias vocês viram isso, a pessoa sendo, foi internado, mas não era grave. Mas então por que foi internado? E o outro que estava esperando a UTI não tinha vaga para a UTI. Então houve esse problema. Então eu não acredito que a doença ela teria uma resolução total, mas que muitos casos poderiam ter um envolvimento mais brando, uma evolução melhor, com certeza. Muita gente poderia talvez não ter tido agravamento. Em relação à sequela, como eu tinha falado no começo, isso é a 4ª onda. Até citei o Veracruz, quer dizer, muitas instituições estão agora organizando ambulatórios para sequelas. O que significa isso? Todo mundo que passou das 4 semanas, acabou a doença, deu alta, e ele sobrou alguma coisa, seja psíquica, seja física, está se estudando. Tem alguns colegas, inclusive tem um grupo aqui na Unicamp, estudando sequelas neurológicas. Muita gente ainda não tem o paladar de volta, não tem o odor, o olfato. Muita gente ficou com alterações neurológicas, com formigamentos, muita gente com cefaleas crônicas, né? Ai, que pena, eu vou ter que encerrar, que a gente tem que ir para um break aqui. Eu quero agradecer. Não dá tempo, Rose. Quero agradecer muito, muito a participação do senhor. E a gente se encontra logo, logo de novo. Um abraço, muito obrigada. Obrigado pela oportunidade, Rose, Zezé, e para os nossos ouvintes e telespectadores. Até a próxima, hein? Até, beijão. Bom, vamos lá, Lucas, então. Bastidores do Poder. Na Rádio Bandeirantes. Médicos e investidores. Um novo conceito de saúde chegou em Campinas. Venha conhecer o Medplex Veracruz. Um complexo de saúde com espaços para consultórios, clínicas e laboratórios, junto ao Hospital Veracruz. Consultórios de até 46 metros quadrados, conjunções de mais de 600 metros quadrados. Acesse cirela.com.br/Medplex Veracruz e agende sua visita. Realização e construção Cirela. Publicitário. Preocupado com o futuro. É que tá chegando o Media Festival. E esse ano mudou tudo. Inscrições mais baratas. Categorias técnicas e de profissionais do mercado. Isso mesmo. E será que eu vou conseguir assistir todas as palestras? Como é que você sabe de tudo isso?
É um dom. Mídia Festival 2021, onde os astros da comunicação se encontram. Inscreva-se já. Apoio Grupo Bandeirantes de Comunicação. Ali eu tava dentro da pequena área. De segunda a sexta-feira, das 11h30 ao 12h30, você vai invadir a melhor parte do campo. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Medplex Veracruz. Saiba mais em cirela.com.br/Medplex Veracruz. Trânsito. Boas condições pela Campinas Montemoro. O motorista não encontra dificuldades nos dois sentidos. Trevo da Bosch também apresenta boas condições. São boas as condições na Lix da Cunha. Quem ama tranquilidade, escolhe os halos e grelhas da Tigre. São vários modelos que trazem beleza para o seu ambiente. É por isso que há 80 anos quem ama tranquilidade ama Tigre. Agora, News Drops com Henrique do Vale, direto de Nova York. E o mercado imobiliário de Manhattan está de volta. As vendas de apartamentos dispararam na cidade durante o terceiro trimestre, atingindo o nível mais alto em mais de 32 anos, à medida que mais pessoas são vacinadas e voltam para a escola e o trabalho pessoalmente. As vendas de apartamentos na cidade de Nova York atingiram uma grande baixa durante a pandemia, especialmente em Manhattan, onde os residentes mais ricos imóveis fugiram da cidade durante as paralisações. A atividade de vendas aumentou 229% em relação ao ano passado. Mais apartamentos foram vendidos em Manhattan no último trimestre do que em qualquer outro momento em mais de 3 décadas, de acordo com um relatório recentemente lançado. As vendas de 4.523 apartamentos do trimestre foram mais do que o triplo do mesmo período do ano passado, mas também foram 77% maiores que no mesmo período de 2019. E para fechar o nosso boletim de hoje, os Estados Unidos acabaram de registrar um maior aumento nas taxas de homicídio da história moderna, de acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças do país. Dados provisórios do Centro Nacional de Estatísticas de Saúde, do CDC, sugerem que a taxa de homicídios aqui na América aumentou 30% entre 2019 e 2020. É o maior aumento registrado e confirma, por meio de dados de saúde pública, um aumento em homicídios que até então haviam sido identificados apenas por meio de estatísticas criminais. O maior aumento anterior na taxa de homicídios aqui na América foi um aumento de 20% registrado de 2000 a 2001 por causa dos ataques terroristas de 11 de setembro. Você ouviu News Drops aqui na Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Olá, estamos de volta com Bastidores do Poder e agora estamos indo aí para os finalmente do programa, Rose. Deixa eu ver, eu tenho uma série de assuntos aqui que eu queria ver. Deixa eu falar primeiro os ouvintes, pra gente não deixar Vamos lá, fora. vai lá. Bom, acho que é o de Djalma, o DJ Som, eu não sei, você que sabe o nome dele, eu não consigo. O DJ. DJ, ele dá bom dia pra gente e ele diz assim: como que os adolescentes vão poder assistir aos jogos, já que a maioria deles, a segunda dose é entre novembro e dezembro, e pelos critérios adotados, têm que fazer o exame de Covid, estão fora e vão ter que fazer o exame de Covid em todos para poder entrar ou não, vai ter que fazer o exame. Pelo critério ontem, é o seguinte: se tomou as 2 doses, é só apresentar a carteirinha, ok, tá dentro. Se você tomou uma dose só, você vai ter que fazer o exame e entregar junto com a carteirinha o exame. Então, se quiser assistir o jogo no estádio, vai ter que fazer o exame, viu, DJ? O Edmilson, ele diz assim: a Pfizer demorou 5 meses para entregar 100 milhões de doses no primeiro contato. Para o segundo, são mais 100 milhões de doses. E eles têm até dezembro para entregar nesses 3 meses, outubro, novembro e dezembro. Será que eles vão conseguir cumprir esse contrato, uma vez que tiveram dificuldade para entregar 100 milhões em 5 meses? Eu não achei
teve dificuldade. Acho que teve algum contratempo, mas foi coisa pouca, eu achei. Não sei, sinceramente não sei, gente. 100 milhões de doses são 100 milhões de doses, hein? Olha, o Celso Santos, ele diz assim, de fato, é notório que algumas vezes o Ministério Público cometeu alguns excessos. Entretanto, é imprescindível um Ministério Público forte e com autonomia. Essas mudanças que, infelizmente, devem ser aprovadas só vão fortalecer os ricos e poderosos e aqueles advogados estrelados com conexões nas altas esferas da justiça. Estou desanimado. Eu acreditei tanto na Lava Jato e agora todo esse retrocesso. Tristeza. Parece que eu vou morrer e não vou ver a redução da corrupção estrutural no Brasil. Os corruptos venceram. Eu concordo com o Celso Santos, né, Zé? Nesse momento é a sensação que eu tenho também. E Celso, preste atenção, com todo mundo falando que a corrupção ela é parte do brasileiro, que não tem importância. Preste atenção que você vai ouvir esse discurso. Verdade. Olha, Zezé, o Edivalmir, ele dá bom dia pra gente, ele disse que ele recebeu na segunda-feira uma notificação de autuação por infração de trânsito. Essa infração foi anotada que ele passou no sinal vermelho. E o aparelho detector é o da Avenida José de Souza Campos, com a rua Nupuranga F2. Confesso que ele não passou no vermelho, mas sim no amarelo. Hoje, a dona Ivone, minha cliente, me liga apavorada, dizendo que recebeu uma multa por passar em farol vermelho. E ela disse que não passou um farol vermelho. Aí perguntei a ela o local e ela me falou que era no mesmo local. Já me falaram que esse farol não está regulado para mudar no amarelo. Isso é pegadinha? Eu vou passar isso para a Indec, Palmiro. Eu acho que é importante eles darem uma olhada nessa história, tá bom? O Luiz Roberto Siqueira, ele diz o seguinte, Zezé, eu tomei as 2 doses da Coronavac, que é um vírus inativado. E não quero tomar o da Pfizer, que é o adenovírus, porque o adenovírus é modificado por meio de engenharia genética. Quem me garante que no futuro eu não terei problemas em minhas células, no meu sistema imunológico? Ele faz essa pergunta, eu não sei te responder. Eu também não. Acho que ninguém te garantiria nada. Mas vamos ver se você consegue dar AstraZeneca, então, né? Assim, eu conheço um monte de gente que tomou Pfizer. Olha, eu acho que nessas coisas você tem que ver o que você vai acudir primeiro, né? Essas medidas aí, essas vacinas que mexem com genética, com não sei o que. Gente, o coronavírus é tão letal que você vai e fala, bom, joga pra cima e deixa cair na cabeça se cair, porque o que não dá é para ficar exposto ao coronavírus, é isso que não dá. Não dá, realmente. Zé, os meus ouvintes acabaram, não sei se você tem aí ou a gente vai para os assuntos. Não, aqui tinha participação que eu ia ler pro Albano, mas que acabou não dando tempo. Ele até tirou, desculpa. Mas ele queria saber como as vacinas são feitas e tudo mais. Olha, a Coronavac é uma coisa muito antiguinha e é com ovo. Tanto é a técnica mais antiga de se fazer vacina. Eu não sei dizer exatamente para você como é que é, mas assim, tudo quanto é vacina segue isso daí. Bom, a outra coisa que eu queria falar, já que nós estamos falando de vacina, ontem foi anunciada aí uma notícia fantástica, que é a Organização Mundial de Saúde dando aval para a primeira vacina contra a malária. Isso é um ganho muito grande, porque principalmente para crianças, porque o número de crianças que morrem no mundo é muito grande. Olha, aqui, segundo a BBC, 229 milhões de pessoas, com 409 mil mortes apenas em 2019, foi o saldo aí deixado pela malária, tá? Então, é das doenças infecciosas que mais afetam a humanidade. Todos os anos, mais de 260 mil crianças morrem. A vacina não vai poder ser usada aqui no Brasil, infelizmente,
E é um país que tem muito problema, sim, com malária. Em 2020 foram 130 mil casos e 30 óbitos por causa da malária aqui. Só que aqui o agente, né, que causa a malária, ou pelo menos a maior parte dela, é o tal Plasmodium vivax. E sobre esse protozoário aí, a vacina não tem efeito. É para um outro que dá mais lá na África subsaariana. Bom, gente, mas só de ajudar a África, né? Pelo amor de Deus. Ótimo. Já tá ótimo. Tá ótimo, porque você consegue reduzir a mortandade, né? Numa região, num país. Mas eu achei também essa boa notícia. Agora, eu acho que às vezes ela vai ficar feliz mesmo quando chegar a notícia do remédio para o coronavírus. Já pensou, Rose? Um remédio barato que dê para todo mundo comprar. Você pegou, tomou, ficou bom, não tem mais nada. Pronto. Igual antibiótico. Vamos virar. Rose, temos que ir embora. Beijo, um beijo para você. Tchau, pessoal. A gente se vê amanhã, sexta-feira, hein, moçada? 10 horas aqui na RB. Beijo, tchau.